Deus, ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. Isso é uma certeza. E não estamos aqui em vão. Tudo o que vivemos está diante de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. E eu queria nesse vídeo dar para vocês o meu testemunho de conversão, entrega verdadeira para Jesus. E eu creio que esse testemunho pode inspirar você, pode ajudar você, talvez esteja passando por um momento difícil, por um momento que esteja chegando próximo de se entregar para Jesus. Eu oro para que Deus ele possa tocar você, o Espírito Santo possa encontrar espaço no seu coração para enxergar que ele tem um plano para nossa vida, ele tem tudo nas suas mãos e que precisamos confiar nele, precisamos nos entregar verdadeiramente para ele, porque somente assim ele poderá agir conforme a sua vontade na nossa vida. O que é o melhor é a vontade dele para nossa vida. Então, antes de falar do meu testemunho, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, se você chegou aqui pela primeira vez. Eu tô postando vídeos aqui no canal todas as terças e sextas, às 20h30 da noite. E esses vídeos são voltados para a edificação espiritual, para recebimento do Espírito Santo, para entrega de vida para o Senhor Jesus. Então, se você tá aqui pela primeira vez, saiba que esse canal é voltado para a glória do Senhor. Estreitar o relacionamento das pessoas com Deus, ensinamento da palavra, enfim. Inscreva-se se você gostar do conteúdo e compartilhe para outras pessoas também. Não deixe de ativar o sininho para as notificações. Antes de contar meu testemunho, eu queria dar uma passagem para vocês que está lá em Mateus, capítulo 3 e 4, que é o início do ministério do Senhor Jesus. O batismo de Jesus, a tentação de Jesus e Jesus começa o seu ministério. São 3 pontos essenciais que vão mostrar o que Deus quer fazer na nossa vida. Acompanhe comigo a partir do versículo 13 do capítulo 3 de Mateus. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Então Jesus ele precisava ser batizado. Ele era 100% Deus, mas ele também estava em forma humana, 100% homem. Depois que João Batista ele pergunta para o Senhor Jesus: eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Ou seja, ele estava indagando: poxa, o Senhor é o Filho de Deus e eu que vou batizar você? Então o Senhor Jesus diz: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Ou seja, Deus, ele é o Senhor da justiça. Então Jesus, estando em carne, mesmo sendo o próprio Deus, o Filho de Deus, para que se mostrasse justo, ele precisava ser revestido do poder de Deus. Ele estava em forma humana, então ele precisava sim ser batizado para nos dar o exemplo de que nós também precisamos ser batizados. No versículo 16, ele diz: e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então a segunda coisa que acontece depois do batismo nas águas, o Espírito Santo do próprio Deus desce sobre ele. E no versículo 17 diz: e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então ali confirmou a voz do próprio Deus dizendo que ele era o Filho de Deus. Então a gente vê também que com o batismo do Espírito Santo nos tornamos de fato filhos de Deus. Logo em seguida vem o capítulo 4, que diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então aqui a gente vê que o próprio Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto, uma prova de fogo, que é o batismo no fogo. Eu ainda quero poder fazer um vídeo falando sobre esses 3 batismos, trazendo mais detalhes sobre ele, em nome do Senhor Jesus. E a partir do versículo 12, já começa o ministério do Senhor Jesus. E no versículo 17 diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nessas 3 etapas essenciais, a gente pode ver que Deus ele prepara o seu servo, aquele que se faz escolhido, que recebe o Senhor Jesus
considera a sua caminhada com Ele e de fato começa uma vida com Ele. E a minha vida, quando eu era mais jovem, eu fui criada com minha avó e ela me criou muito bem, porque desde o início ela me ensinou a orar, falar com Deus e tudo mais, a mostrar que isso é importante para nossa vida. E ela, desde o início, sempre me conduzia nesse caminho, falar com Deus e tudo mais, orar antes de dormir, a rezar, né? Eu rezava. Mas então fui crescendo, mesmo que eu ainda não tivesse o Senhor Jesus totalmente na minha vida, o Espírito Santo, porque eu ainda era jovem, não compreendia muito bem as coisas, mas pelo simples fato de eu ter obedecido a palavra que a minha avó me deu de que orar era importante, eu obedecia. É a obediência. Eu obedecia mesmo não sabendo totalmente o real sentido, a importância de tudo aquilo. Fui crescendo e orando com mais, assim, intensidade, falando, né? Não apenas rezando, né? Rezando o Pai Nosso, Ave Maria, mas comecei falando com Deus e tudo mais, uma intimidade com Ele. Então, na minha pré-adolescência, começaram a vir situações meio estranhas dentro de mim. Vinham certos pensamentos. A gente sabe que a mente é um campo de batalha, só que naquele tempo eu não entendia por quê. Vinham muitos pensamentos, eu acho até que eu tinha um pouco de depressão, não sei, mas eu ficava bem mal, assim. Eu não contava pra ninguém, nem pra minha avó, nunca contei nada, porque eu não sabia o que era. E foi no tempo que eu tava na escola, na sala que eu estudava, tinha uma colega, não era nem amiga, mas era colega minha. A gente via que ela tinha uma certa comunhão com Deus, porque ela ficava cantando no meio da aula, assim, quando a gente tinha aula vaga. Ela cantava umas músicas de Deus e tudo mais, ela tem até uma voz bonita. E ela cantava, ela dava palavra. Ela trazia um espírito diferente dentro dela. A única em meio a tantos jovens que estudavam ali comigo, ela era a única que mostrava algo diferente. E um certo dia, ela chegou pra mim e disse: Renata, eu quero falar contigo. Eu tenho um negócio pra te contar. Eu não tinha intimidade com ela não sabia da minha vida, nem eu sabia da vida dela, porque éramos apenas colegas. Então, ela chegou pra mim, a gente foi pra um lugar, só eu e ela me contou que teve um sonho comigo. E nesse sonho, bem real, ela disse que Deus havia mandado um recado pra mim, através dela. O próprio Deus dizia pra ela: você vai falar pra Renata que eu tenho um plano pra vida dela, que tudo isso que ela tá passando hoje tá sob o meu controle. Enfim, eu não lembro dos detalhes do que ela falou, mas eu lembro bem o que ela quis passar com aquilo, o que Deus estava querendo que ela passasse pra mim, que tudo aquilo que eu tava vivendo naquele momento, que eu não sabia porquê, iria culminar para o plano de Deus que Ele tem para minha vida, e que mais para frente eu iria entender, e que Ele iria fazer algo grande na minha vida, que Ele era comigo naquele momento. Enfim, Ele falou através dela, através de sonho, que Ele tinha algo grande para fazer na minha vida. E ali, naquele momento, eu já imaginava, porque que Deus sim havia falado com ela, porque eu tinha uma intimidade com Deus, eu só falava para Deus. Tudo aquilo que eu tava passando, eu só contava para Deus, para mais ninguém. Então eu tinha uma intimidade com Ele. Eu chorava de joelhos antes de dormir diante dele, contando, perguntando, indagando, questionando por que eu tava passando por tudo aquilo. Então Ele mandou isso e eu, de fato, na hora, eu soube, não, é Ele. Então ali eu comecei a chorar e tudo mais. Ela me abraçou e perguntou o que era aquilo que eu tava passando. Eu não quis falar, mas de imediato eu falei pra ela: não, mas com essa palavra eu compreendo, eu confio, recebo essa palavra. Então Deus, Ele me chamou desde o início, e eu não era batizada com o Espírito Santo, eu não sabia de nada. Não sei se eu havia começado já a meditar na palavra de Deus, mas eu lembro bem que eu comecei, de repente assim, do nada veio o pensamento para eu começar a ler a palavra de Deus. Não sabia como é que meditava, não sabia, só sabia que eu tinha que ler a Bíblia. Eu
não tinha Bíblia, eu só tinha uma pequenininha, e eu comecei a ler a Bíblia por Cantares, porque esse livro de Cantares, ele me atraía porque falava muito assim de romance e tal. Embora eu não soubesse o sentido de tudo aquilo, eu achava, né, que era um sentido carnal, porque quando a gente não tem o espírito, a gente não consegue discernir bem, né, as coisas. Mas eu gostava daquele livro, então eu comecei por ali, porque eu me interessava por aquilo. Tava no auge, né, da adolescência, amando, se apaixonando e tudo mais. Então, o Espírito Santo, ele falou comigo para eu começar a ler. E eu comecei a ler todos os dias, à noite, antes de dormir. A partir daí, fui seguindo, ainda com as tribulações, com os problemas e tudo mais. Então, eu comecei a namorar, né, o meu primeiro namorado. Pelo fato de eu ter ocupado a minha mente com um namoro, era algo novo para mim, era algo que, assim, estava todo o tempo na minha mente, aqueles pensamentos pararam um pouco. Manti a minha caminhada com Jesus, assim, mesmo sem estar totalmente convertida. Vivi durante 9 meses com esse primeiro namorado e eu vivi em fornicação, ou seja, vivendo em fornicação, mas pelo fato de eu não ter o conhecimento da palavra, eu continuava falando com Deus, eu continuava com minha comunhão com Deus, eu continuava com a minha vida com Deus. Mesmo assim, mesmo em pecado, mas por não ter o conhecimento da verdade, ou seja, o Espírito Santo, ele não havia entrado dentro de mim, ele não havia me convencido do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que, na minha consciência, eu estava de boas, porque eu estava em fornicação, estava em pecado, mas eu não sabia que aquilo era fatal para minha alma. Eu não sabia que se eu morresse naquele tempo, eu iria para o inferno. Eu não sabia que era de tamanha gravidade. Então o Espírito Santo ainda não havia me convencido, mas eu tinha uma intimidade com Deus. Eu falava para Deus tudo o que acontecia e eu me sentia mal. Eu me sentia um tanto mal. Toda vez que eu ficava com meu namorado e até mesmo o meu segundo namorado, que hoje é o meu esposo, eu me sentia assim. Vinha algo para dentro de mim que dizia, isso não tá certo, mas como eu não tinha força, nem entendimento, nem sabedoria do Espírito de Deus para sair daquela situação, eu continuava. E continuava com minha comunhão com Deus, com a minha intimidade com Deus, falando com Deus, meditando na Bíblia, indo à igreja. Depois eu terminei com esse primeiro namorado, que eu não queria de jeito nenhum terminar com ele. Foi um tempo assim de muito sofrimento para mim. E eu colocava diante de Deus, eu pedia a Deus, não, por favor, não deixa ele ir, não deixa. Ou seja, eu tava ligada a ele. Mas então Deus, ele tirou esse primeiro namorado da minha vida. Hoje eu agradeço a Deus por isso, porque ele fez o melhor. Eu não entendia no tempo, mas hoje eu vejo que foi de fato o melhor que ele fez por mim, para que o plano dele se cumprisse na minha vida. Pouco tempo depois, eu comecei a namorar com meu atual marido e eu continuei no pecado, na fornicação e tudo mais, mas sem chegar lá, sabe? Eu comecei a ir para a igreja que ele ia na época e eu me batizei nessa igreja. Eu passei por muitas igrejas, aliás, quando eu era mais jovem, eu passei pela igreja que hoje congrego, só que não era o momento de eu ficar. Eu era jovem, ainda não entendia muito bem as coisas, então depois daquilo dali, eu e minha avó, a gente passou por muitas igrejas para ver se a gente se firmava em alguma. A verdade é que todos nós temos um lugar especial preparado por Deus para congregar. Um lugar que, de fato, a gente vai sentir ali que estamos no lugar certo. Então, esse momento ainda ia chegar na minha vida. Nessa igreja que o meu marido congregava, eu comecei a congregar e eu me batizei nessa igreja. Um batismo, assim, que eu esperava sentir alguma coisa. E eu me batizei por quê? Pelo fato de eu entender, eita, é importante. Minha avó dizia muito isso, você tem que se batizar, senão você não vai ser salva. Tem que haver o batismo nas águas, a gente tem que se batizar. O batismo, quando a gente é novinho, lá na igreja católica, não vale de nada. Sabe por que não vale? Porque somos crianças, somos bebês, praticamente. Um bebê não tem pecado, o bebê não tem consciência de nada, então tá batizando ele por quê, se ele não tem pecado? O batismo nas águas é aquele que a gente, de fato, reconhece os nossos erros, os nossos pecados e vai lá, se batiza, é o sepultamento da velha criatura. Mas naquele batismo, nesse primeiro batismo, eu
continuei em pecado, né? Ou seja, eu não tinha um entendimento, o Espírito Santo ainda não havia me convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então eu me batizei, não senti nada, achando que havia de sentir alguma coisa. Essa missão foi cumprida aí, mas não da forma correta. Então passou o tempo, continuei no erro, me casei, depois de muito perrengue, depois de muito tempo, me casei em outra igreja que eu comecei a congregar. Isso foi em 2018. Em 2018 eu já estava quase terminando a universidade. Na universidade foi tudo muito novo para mim. Eu ocupava a minha mente, eu estava namorando, eu ocupava a minha mente com as coisas da universidade, continuava lendo a Bíblia, né, mas não com intensidade. Me preocupava demais com as coisas da universidade, isso preenchia a minha mente e ficava por isso mesmo. E aqueles pensamentos, né, não vinham muito. Então eu me casei em 2018, terminei a minha universidade e em março de 2019. Eu tava congregando na igreja que eu me casei. Só que chegou uma bela segunda-feira, eu cheguei na casa da minha avó. Ela disse que tinha ido numa igreja que a gente congregava lá atrás. E ela tinha voltado, ela assistiu um culto no domingo, decidiu, assim, do nada, ir na igreja. E ela disse que disseram lá que estariam entregando bíblias, porque nessa igreja que a gente congrega hoje, cada dia da semana é um dia especial para a nossa vida. Na segunda-feira, por exemplo, é o dia da prosperidade, da vida financeira. Aí tem terça-feira, dia da cura, quarta-feira, dia do Espírito Santo, pra gente buscar o Espírito Santo, enfim. Isso me interessou, porque eu não tinha uma Bíblia. E eu fiquei interessada por essa Bíblia, porque eu já havia visto a Bíblia na televisão, dizendo que eles, de fato, eles entregam a Bíblia, né, para quem vai congregar, para quem vai toda segunda-feira, por exemplo, participar da reunião, eles entregam uma Bíblia gratuitamente. Queria muito aquela Bíblia. Quando ela falou, eu fiquei muito interessada. Então o Espírito Santo já estava agindo aí. Nesse dia, ela disse o horário da reunião, que era meio-dia, e eu decidi ali, não, eu vou atrás dessa Bíblia. Eu vou conseguir essa Bíblia. Eu fui, não sabendo direito onde era a igreja, não sabia, porque a igreja tinha se mudado de lugar. E eu fui assim, sem saber direito onde era. Com a minha tia, ela me deixou de carro, um tanto distante da igreja, e eu fui assim mesmo. Fui assim mesmo porque eu queria a Bíblia. A partir dali, eu não sabia onde era direito, ela me deixou no centro. E eu tinha que subir umas ladeiras, entrar numas ruas. E quem foi que me guiando, meu irmão, foi o Espírito Santo. Eu ouvia, não nitidamente, mas dentro de mim havia uma voz me guiando. E chegou num ponto que eu não sabia onde eu entrava. Eu tava de um lado da rua, a rua que passava os carros, eu tinha que ir pro outro lado. E o Espírito Santo, ele disse, entra ali, naquela rua ali. Então eu fui. E quando eu cheguei na esquina, eu ouvi a voz do pastor. A igreja era lá embaixo, na rua, tem a rua. E na esquina dessa rua, lá em cima, eu ouvi o pastor orando. E eu disse comigo mesma, é aqui. Eu cheguei na igreja. Então eu segui, entrei, me sentei. A partir do momento que eu cheguei ali, morta de calor, de tudo, de cansaço e tudo mais, eu me fascinei pelo modo que o pastor estava pregando, porque ele transmitia uma força, uma fé, algo assim diferente, sabe? De tudo que eu já havia visto antes nas outras igrejas. Fascinei por aquele modo que ele pregava, que ele dava a palavra com fé, com força, com sabedoria, com entendimento, com intrepidez, tudo aquilo que ele estava dizendo ali, eu queria para minha vida. Eu queria tudo aquilo que ele estava dizendo para minha vida. Era o dia da segunda-feira sobre a prosperidade, sobre a vida financeira. Então eu queria aquilo dali. Eu peguei a Bíblia, eu fiquei maravilhada quando eu peguei aquela Bíblia. E quando eu peguei nela, eu senti que, não, é essa daqui, é a minha Bíblia. Que é essa daqui. Olha como ela tá velhinha, porque é essa Bíblia que eu vou ter ela pro resto da minha vida. É com ela que eu vou seguir em frente até o fim. E dali eu comecei a ir toda segunda-feira ao meio-dia. Depois eu mudei o horário, né? Mas eu ia toda segunda-feira
Depois é que eu comecei a ir nos domingos. Mas eu queria algo pra minha vida financeira. Eu queria muito, porque eram as promessas de Deus. Ele entregava toda segunda-feira, ele entregava uma promessa. Chegou num dia, veio na minha mente o desejo de me batizar nas águas. Porque eu tava ficando firmada naquilo que eu tava fazendo. Eu queria aprender mais. Tudo aquilo estava me fascinando, a minha intimidade com Deus estava crescendo e tudo mais. Veio na minha mente isso, me batizar. Quando terminou o culto e eu estava me direcionando ao pastor para falar isso, o nome batismo fugiu da minha mente, do nada assim. Eu não lembrava do nome batismo. Então aí o diabo já estava tentando me impedir de me batizar. Veio uma voz dizendo: deixa para depois, vai embora, deixa para depois. E eu, querendo me batizar, querendo dizer pro pastor que eu queria me batizar, eu fui caminhando pra porta pra ir embora. Caminhando devagarzinho, tentando, usando a minha mente pra lembrar do nome batismo. E quando eu cheguei quase na porta, a palavra me veio: é batismo. Eu vou me batizar. Então dei meia volta, fui falar com o pastor. Eu disse: pastor, eu quero me batizar. E ele mostrou no semblante dele uma alegria. Ele sorriu pra mim. Ele estava em cima do altar e ele falou pra mim: vamos agora então. E eu disse: agora? Porque eu não tinha nada ali naquele momento. Eu tava com a roupa do corpo e tudo mais. Aí ele disse: não, peraí, eu vou ver como é que tá ali, né, o local onde você vai ser batizada, pra ver se tá tudo certo. Espera aqui um pouquinho. Eu tava mesmo sem nada, mas eu disse: eu quero. Então o pastor disse que não tava tudo pronto. Ele me pediu pra vir na quarta-feira daquela mesma semana. Que depois do culto ele disse que era 7 horas. Os cultos de lá começam pela manhã às 8 horas. E ele disse que começava às 7. Ele disse: depois do culto, eu batizo você. Então eu fui na quarta-feira, eu nunca havia ido na quarta-feira. A quarta-feira é o dia da busca pelo Espírito Santo, é a escola da fé. Então eu assisti o culto. Aquele culto foi com outro pastor, com o pastor responsável pela igreja naquele período. E aquele culto foi, assim, diferente de tudo que eu já havia participado. E foi naquele culto que o Espírito Santo veio, porque naquele culto, na busca do Espírito Santo, eu senti algo diferente. Eu recebi ali uma alegria, um gozo na alma, que eu sorri. Eu lembro bem que eu estava de olhos fechados, falando com Deus, e de repente veio uma alegria. Algo que me fez sorrir de uma forma que eu nunca havia sorrido, porque quando se trata das coisas de Deus, eu sorrio de uma forma diferente, de uma forma completa. Sabe um sorriso que a gente dá que é completo? Que não é um sorriso assim, sabe? Mas é um sorriso que traz um gozo na alma. E eu dei aquele sorriso. Foi algo assim diferente que eu nunca tinha vivido. Naquele momento o Espírito Santo veio sobre mim, antes do meu batismo nas águas. Depois daquele culto, fui me batizar e eu nunca vou esquecer de uma única palavra que ele falou. Na parte que eu tava na piscina, né, em cima no teto tem um vidro assim, é aberto. E ele de frente pra mim, eu ali dentro da piscina, ele de frente pra mim, vestida já com a roupa, ele me disse: Renata, eu agradeço muito a Deus por estar aqui batizando você. Ele disse alguma coisa assim, agradecendo, e ele disse: olha para o céu nesse momento. E eu olhei e ele disse: os céus estão em festa, porque nesse dia você está se batizando, você está se entregando. Eu lembro mais desse momento que ele disse: os céus estão em festa. Ele falou outras coisas também lá, perguntou se eu aceitava, porque o batismo nas águas é de fato um casamento com Deus. A gente se casa ali, porque a gente abre mão da nossa velha criatura para ter uma nova. Eis que faço novas todas as coisas. E naquele momento eu estava me casando com Deus. Então ele me batizou. Eu lembro de cada detalhezinho assim, sabe? Que eu fui no banheiro depois, fiquei olhando para mim no espelho. E ali foi o início. Foi o início. Assim como o batismo do Senhor Jesus foi o início. Foi seguindo os dias e logo depois veio o deserto.
Eu comecei a me firmar mais com Deus, eu comecei a mergulhar na palavra de um jeito que eu nunca havia mergulhado. Com essa Bíblia aqui é de guerra. Olha só como é que ela tá. E eu mergulhava na palavra. Eu passava no fim de semana, sábado e domingo, eu já tinha dentro de mim o Espírito Santo me guiando ali, que eu precisava meditar. Nos fins de semana, meditando. Era tarde toda, das 1h da tarde ou até menos, até as 5h da tarde. Eu passava meditando. Eu não via o tempo passar, porque o Espírito Santo ia me ensinando. E no meio disso tudo, quanto mais eu mergulhava na palavra, mais o diabo me tentava, mais o mal vinha com pensamentos, com tudo que não presta, para tentar me desestabilizar, para tentar me impedir de seguir. Eu ficava assim, eu não sabia o que era, eu não sabia como prosseguir, mas quem me sustentava era o Senhor Jesus, era o Espírito Santo. Chegou no momento que eu não aguentava mais, porque era pensamento. Quando amanhecia o dia, até o fim do dia, pensamento ruim, sabe? Pensamento diabólico, assim, de coisas ruins. Não sabia como me livrar de tudo aquilo, porque eu tava no caminho certo, poxa, eu tava seguindo a palavra de Deus e eu tava passando por tudo aquilo. Meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Eu achava que eu havia pecado em alguma coisa, tava em pecado e tudo mais. Então o Espírito Santo, ele me mostrou que antes eu estava em pecado, mas ali eu estava seguindo a palavra e tudo mais. Então eu segui em frente. E tudo aquilo, um bombardeio de coisa, aquilo era o meu deserto. E era eu e Deus. Continua sendo eu e Deus. Eu não falava pra ninguém. Era eu e Deus. Eu e Ele no meio de um deserto. Assim como o Senhor Jesus. Eu e o Espírito Santo. Só que com o passar do tempo, eu fui me aprofundando mais. O Espírito Santo foi me ajudando através das reuniões também. Enfim, batismo com fogo, uma guerra. Isso não quer dizer que todo mundo vai passar por isso, não. Mas, claro, todo mundo passa por pensamentos ruins, né? O mal tenta trazer pensamentos ruins. Mas com o tempo, o Espírito Santo, ele foi me ensinando a vencer tudo isso pela palavra, pela fé, né? Ele foi me ensinando e tudo mais. E então eu fui aprendendo e fui manifestando a fé. E hoje, às vezes ainda vem pensamentos, mas não com tanta intensidade, porque o Espírito Santo me ensinou a vencê-los pela palavra da fé, como o Senhor Jesus fez aqui no deserto dele. Ele confrontou o diabo com a palavra, e é isso que a gente tem que fazer. Toda vez que vier alguma coisa, a gente tem que confrontar com a palavra, tem que ir pra cima do diabo. O Espírito Santo, ele me ensinou que não podemos fugir, ele tem que fugir da gente. É como aquela passagem que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. A gente não pode fugir, é ele que tem que fugir, pelo nome de Jesus, e não nós. A gente tem que permanecer, a gente tem que ficar firme na palavra. Então o Espírito Santo começou a me ensinar e hoje eu tô aqui para contar esse testemunho de vida. E desde então Deus, ele tem feito assim coisas inauditas. Antigamente, antes de tudo isso, eu era bastante tímida, não conseguia falar com as pessoas direito, falar em público e tal. Hoje eu ainda, pra falar em público, eu ainda fico meio assim, mas eu mudei muito. O batismo no Espírito Santo, ele traz os frutos, e são frutos de justiça, frutos que transformam a nossa vida, né? Aquelas coisas que eu gostava antes, hoje eu não gosto mais. A mentalidade que eu tinha antes, eu não tenho, é outra mentalidade que eu tenho, com base na palavra, porque é ela que me guia. É o próprio Senhor Jesus que me guia, é tudo diferente. O modo de eu me vestir mudou, o modo de eu tratar as pessoas também. Ainda fica a personalidade da gente, né? A personalidade e o Espírito Santo não tira da gente, mas ele vai moldando, né? É um processo, é uma construção, é uma obra que ele faz a cada dia na gente. Eu mudei muito do que eu era para o que eu sou hoje, e eu posso dizer, meu irmão, que foi a melhor coisa que aconteceu. E hoje a gente tá na luta, né? Na perseverança. Ele colocou dentro de mim a necessidade de alcançar almas, de buscar almas que estão sofrendo para vir encontrar o Senhor Jesus. E a gente vai seguindo. Tem muita
coisa que eu queria falar aqui, mas não vai dar porque o tempo voa. Mas eu espero que esse testemunho de vida tenha abençoado a sua vida, tenha trago para você uma esperança, uma direção e que você possa querer isso também, se você ainda não tem, que você possa querer o batismo no Espírito Santo, porque de fato ele transforma a nossa vida de uma forma assim incrível, que você possa caminhar os passos do Senhor Jesus todos os dias da sua vida. E o que eu desejo para você é o batismo no Espírito Santo. Se você já tem, glória a Deus, que a gente possa permanecer, porque temos que zelar por ele. Deus abençoe a sua vida. Se você tem gostado dos vídeos, então compartilhe, faça a sua parte para que esses vídeos cheguem a mais pessoas. Deus abençoe.